Oi, pessoal! Então, vamos continuar falando do trovadorismo, né? Esse é o vídeo 2, em relação às novelas de cavalaria. Falar de trovadorismo, a gente precisa, na verdade, situar esse período histórico como um período que faz parte da Idade Média. Lembrando que a Idade Média, na verdade, ela se localiza, né, entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento e a Idade Moderna. A Idade Média, ela vai mais ou menos de 476 depois de Cristo até 1453, certo? Que foi uma época que precede as grandes navegações e o florescimento, na verdade, de uma nova cultura, já evoluindo do humanismo e que dá origem ao Renascimento, um período considerado áureo na história da literatura, na história das artes e na história da humanidade. Quando a gente fala em Idade Média, geralmente vem à cabeça da gente a questão do teocentrismo. E o teocentrismo, ele é realmente fundamental para a gente entender as novelas de cavalaria também. Porque os cavaleiros medievais, eles estavam sempre a serviço de Cristo e a serviço do rei. A crença e a fé, na verdade, na igreja, geralmente era a igreja católica, tá? Eles eram cristãos, era o que permeava toda a defesa dos atos, a defesa dos pobres, a defesa dos oprimidos, a defesa do bem. E se acreditava, na verdade, também, que todos os cavaleiros medievais, eles lutavam contra o mal. A gente sabe que essa é uma questão mitológica, que é uma questão de construção de personagem, isso é muito importante que a gente tenha em mente. E essa construção de personagem tende a um maniqueísmo muito grande. O que é que vem ser o maniqueísmo? A separação entre o bem e o mal. Então, o personagem cavaleiro medieval, ele era o detentor de toda a nobreza, de toda a riqueza espiritual, de toda o caráter, o moralismo, a ética cristã, o respeito aos deveres feudais, certo? A estrutura social que havia na época, o amor divino, o amor puro, o amor platônico até, a sua dama, a defesa de todos os fracos, de todas as pessoas oprimidas, o combate ao mal em geral, e além de cavaleiro, certo? Aquele que usava o cavalo, na verdade, ele era também um grande cavalheiro, um homem tão cheio de virtudes que era capaz de encantar e era capaz de ser um soldado de Cristo aqui na Terra, um soldado do rei também. Até hoje a gente tem na Inglaterra, né, o título de Sir Lancelot. A gente vê a rainha até hoje, ela condecora, na verdade, com o título de cavaleiro da coroa, certo? As pessoas que são consideradas muito nobres, muito especiais nesse contexto. E a gente tem grandes figuras na história da humanidade, vale a pena pesquisar na história da Inglaterra atual, inclusive, quais são esses cavaleiros, ok? Que a rainha ordenou. É interessante, sim, tomar conhecimento de todas essas questões. O cavaleiro era então um grande benfeitor, um herói lendário, um herói destemido, certo? Num ambiente de duelos e de muitas aventuras, aventuras até que beiravam o impossível, né? A gente vai ter as aventuras verossímeis, que consistem, na verdade, nas cruzadas para a Terra Santa, na defesa de alguns reinos, de alguns feudos, de algumas igrejas, mosteiros, etc. Assim como a gente vai ter também as aventuras e a mitologia construída em torno dessa perfeição de herói e dessa força superior que o herói tinha, que beira o inverossímil, que é, na verdade, o inverossímil. O inverossímil, no caso, é aquilo que não tem semelhança com a realidade. Seria a luta contra bruxas medievais, certo? A luta contra os grandes magos. A gente tem o mago Merlin como uma figura, assim, super importante, né, dentro desse contexto todo. A luta contra os bruxos, a luta contra os demônios, a luta contra os dragões que soltavam fogo, certo? O salvamento de donzelas em castelos, em torres, que ficavam presas, né, com a guarda de dragões em poços de lama, de larva, de lava, né, na verdade, também de, digamos assim, de cobra, de lagartos, de ratos, em poços profundos, castelos inatingíveis, torres absurdamente altas. E a gente vai ter nesse ideário a construção, na verdade, de uma literatura de fantasia muito bacana, que tem a ver com o desconhecimento de algumas questões durante a Idade Média, tem a ver com o medo que perpassava também o imaginário da população. Muita gente acreditava, né, em seres fantásticos, e esses seres fantásticos eles eram retroalimentados, às vezes até pela própria mitologia cristã,
quando se queria manter o povo, né, sob uma condição de obediência. E se fazia o quê nesse contexto, né? A invenção de monstros e bruxas e dragões e tudo mais, e demônios, né, também, principalmente, é super importante porque mantém o povo temeroso e mantém o povo obediente aos princípios da igreja e os princípios cristãos, digamos assim, certo? Então, muito, na verdade, se fez. E aquela velha história, como a maior parte dessa literatura foi uma literatura ágrafa, ou seja, uma literatura oral, uma literatura que não entrou para o registro escrito, a gente tem quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, é uma história que passa por gerações, que é transmitida via idosos, via contadores de histórias, via trovadores que cantavam, né, com seus instrumentos, através de poemas, através de trovas, nos salões dos reinos, nas festas, nas tavernas, as histórias que perpassavam gerações. Então, quem conta um conto aumenta um ponto, e a gente sabe que um dragão que de repente nem existia, passa a cuspir fogo, passa a ter 7 cabeças, e aí a gente vai dando asas à imaginação e a gente vê o que é que chegou até nós nos dias de hoje, né? Muita coisa bacana, muita coisa legal. Eu confesso que eu sou muito apaixonada. Eu tenho assim, eu vou mostrar pra vocês depois em outra aula, a quantidade de livros que eu tenho de Idade Média. Inclusive, quando eu estive em Portugal, alguns amigos me presentearam com livros de cantigas trovadorescas, que são coletâneas incríveis, que foram reunidas na Universidade de Coimbra e publicadas, né, que são muito bacanas mesmo. São reunidas pela pessoal da arte e da cultura portuguesa e ultrapassam em muito o que se tem no Brasil de registro de cantigas trovadorescas de escárnio, mal dizer, e também as cantigas de amigo e de amor, né? Então, voltando, na verdade, às novelas de cavalaria, são todas essas histórias que a gente lê desde pequenininho, né? Do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, especialmente, é um grande personagem épico, um personagem heróico, um personagem mitológico já, certo? Um personagem que traz pra gente uma série de inspirações, vamos dizer assim, de desejos, na verdade, de que toda aquela justiça que a Távola Redonda prega, de toda essa forma de governo harmônica, em que um rei consulta os seus conselheiros e todos são sábios ao ponto de sentarem numa mesa sem ponta, numa mesa redonda, faz com que a gente pense no ideal social de igualdade, no ideal social de fraternidade, né? No ideal social de um governo justo e de um governo realmente defensor daqueles que precisam e defensor da igualdade, né, dos justos, daquilo que realmente importa. Nessa questão de benfeitoria que os cavaleiros medievais trazem pra gente, a gente precisa entender também que há a construção, muitas vezes, de heróis com toda a roupagem, vamos dizer assim, que um herói tem que ter. É aquela roupagem do impossível também. É a roupagem do personagem maniqueístamente construído, tão íntegro, tão maravilhoso, tão ético, tão moral, tão amante no sentido de ter um amor maior do mundo à igreja, certo? Um amor maior do mundo ao Deus, um amor maior do mundo ao seu rei, a quem ele servia, e um amor maior do mundo à sua dama, por quem ele era apaixonado, que chega a beira, na verdade, o personagem impossível, beira, na verdade, o personagem inexistente, aquele personagem que não tem parâmetros reais para a gente avaliar. Isso faz parte também da fantasia, isso também faz parte da situação de ficção que as obras de literatura trazem, né, pra gente. Nessa época, as canções de gesta eram responsáveis, são longos poemas narrativos, certo? Que foram evoluindo para a questão dos poemas épicos mesmo, que retomavam muitas vezes as canções de gesta, os assuntos da antiguidade clássica. Então, as canções de gesta de que se tem notícia hoje na atualidade, elas cuidavam realmente de contar os feitos que Homero deixou de legado pra gente. A Ilíada, a Odisseia, a gente vai ver, na verdade, as canções de gesta repetindo episódios que envolvem Heitor, a Guerra de Troia, que envolve os grandes nomes da história da antiguidade clássica. E, logicamente, também alguns heróis, alguns
digamos assim, destaques, alguns cavaleiros importantes, algumas situações que também diziam respeito ao imaginário da região onde elas eram criadas. Em Portugal, a gente vai ter o personagem Amadís de Gaula, certo? Como um personagem importante de uma novela de cavalaria, e ele era filho, no que se chamava naquela época, um filho bastardo, né? Feito fora do casamento, que foi entregue numa arca, certo? E isso remonta à história da Arca de Noé, uma história bíblica. Era muito comum haver essa intertextualidade, essa recriação de histórias que já existiam. Assim, o personagem Amadís, ele ganha uma aura divina de histórias que têm relação com a religião também, certo? A gente vai falar um pouquinho mais dele depois, mas fica aqui a título de curiosidade a citação do grande personagem da literatura portuguesa. Em relação a tipos de texto, certo? A gente vai ter textos de todas as naturezas aí sendo criados. Muitos se perderam, porque, como eu disse a vocês, a tradição era uma tradição oral. E na tradição oral nem tudo fica registrado, obviamente. E as gerações aumentam e deturpam e divergem em relação a essa contação de história. E quando a gente passa a ter, na verdade, os registros em língua portuguesa, a gente passa a ter gêneros textuais que se dividem, quando a gente fala de trovadorismo, em canções de gesta, novelas de cavalaria, cronicões, nobiliários e agiografias, certo? São 5 tipos. Vamos começar pelas agiografias, que elas são extremamente fáceis da gente pensar. Elas se escrevem com H. E desculpa, quase eu falo errado aqui. As agiografias, elas eram, na verdade, histórias de santos. A história santa, a história da vida de todos os santos católicos aí, porque a gente vai falar de Península Ibérica agora e a gente vai falar da religião dominante na Península Ibérica. Então, as agiografias seriam a história santa de alguns homens, a história da vida dos santos, tá? Então tem um cunho completamente evangelizador, catequético, e por isso, na verdade, não entram nos vestibulares, nem são cobrados, né? Porque tem esse viés altamente religioso mesmo. Em termos de literatura, as canções de gesto, eu acabei de falar delas, né? O segundo gênero textual que a gente tem. Elas têm tanto heróis e ideário, ambientação do local onde elas foram originadas, quanto elas têm também uma situação de envolver os personagens clássicos, e aqui a gente vai falar helênicos, certo? Ou gregos, ou até greco-romanos também, certo? Toda a influência que a gente tem da Grécia e de Roma antigas nas canções de gesta. E mais o que é popularesco, o que é da região, de cada uma das regiões da Península Ibérica. No caso aqui a gente está tratando especificamente de Portugal. Os nobiliários e os cronicões, que são os textos que faltam, na verdade, são textos que dizem respeito a história dos nobres e a história dos reis. Quando você fala em cronicões, os cronicões, o nome já diz, tem a ver com cronologia e tem a ver com a história, o sequenciamento, né, dos nascimentos, dos nobres e dos reis, das pessoas que eram realmente importantes, ocupavam o topo da pirâmide do poder em Portugal. E os nobiliários seriam os registros de nascimento, casamento entre famílias. Isso era super importante, porque normalmente havia uma união de poderes. A gente vê isso facilmente nas séries que tratam hoje da cultura da Inglaterra, da França, da Escócia. A gente vê que esses casamentos eram arranjados, e esses arranjos, eles tinham por objetivo o somatório de riquezas, o somatório de territórios e o empoderamento de determinadas nações. Então, os nobiliários serviam como registros históricos de todos os casamentos de nobres e reis e de quem importava para essa sociedade, né? Porque não havia registro da população comum dentro do contexto. Já os cronicões seriam as sequências históricas relativas e referentes também a reis e nobres. O que mais que a gente tem para falar? Quanto às novelas, certo? As novelas são um gênero textual que para o brasileiro é muito fácil de entender, porque a gente tem muita novela, faz parte da cultura popular brasileira. O senso comum sabe o que é uma novela. Então, o que é que vem a ser uma novela quando a gente fala em termos literários? Quando a gente fala em termos literários, a gente vai falar em unidade dramática, tá? Um romance, por exemplo,
O romance ele é inventado depois e ele se configura como texto enquanto uma unidade dramática. O romance tem um personagem central, ele é um texto mais longo do que um conto, do que uma crônica, e ele vai construir toda uma ficção, uma história, uma narrativa em torno de um núcleo único de personagem. Eu tenho um personagem central e em torno desse personagem eu vou ter diversos outros personagens que se relacionam a ele como personagens secundários e como, às vezes, simplesmente personagens que fazem parte de uma forma mínima da história, só mesmo para compor o cenário todo da obra. Enquanto isso, se o romance tem uma unidade dramática, a gente vai pensar na novela como uma pluralidade de unidades dramáticas. Então, na verdade, a gente tem diversas unidades dramáticas que se interrelacionam. Como é que isso acontece? Isso acontece, por exemplo, dentro da novela de cavalaria do Rei Arthur, eu tenho a história do Rei Arthur, a construção do personagem do Rei Arthur, as relações de personagem do Rei Arthur, o ponto de vista a partir do Rei Arthur, e tenho toda uma construção, certo, narrativa que se desdobra a partir do Rei Arthur. Paralelo a isso e interligado a esse eixo dramático, a gente vai ter a história de Igraine, a história de Lancelot, a história de qualquer outro cavaleiro, de qualquer outro personagem, do Mago Merlin, de Viviane do Lago, certo? De Morgana. Todos esses outros personagens compõem unidades dramáticas independentes, mas que se autorrelacionam. Então, se você pensa num paralelo de novela brasileira, faz muito tempo que eu não as vejo, mas a gente pode usar como parâmetro qualquer novela que esteja passando, que vocês tenham conhecimento, vocês podem prestar atenção que há uma espécie de diversos personagens principais. Você começa a novela entendendo que aquele é um personagem principal e de repente você vê que os eixos narrativos, eles vão se desdobrando ao ponto, muitas vezes, de outros personagens ganharem tanto autonomia que o eixo dramático vira em relação à prioridade, começa a haver mais prioridade para um do que havia para outros. Então, o que é que caracteriza uma novela? Uma novela se caracteriza, enquanto gênero textual, pela pluralidade de eixos dramáticos e pela inter-relação desses eixos dramáticos. É muito bacana, na verdade, parece aquelas sinapses cerebrais, certo? Aquele esquema, né, de sinapse, tudo interrelacionado, tudo realmente conectado entre si. Bem, por hoje é só, certo? A gente se encontra na próxima aula. Espero que tenham aprendido aí bastante. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão, pessoal!